Neymar resolveu contra o Flamengo. Quando o Santos contratou o Neymar em fevereiro, alguns disseram, 2 meses antes do Brasileirão começar, o Santos já contratou o craque do campeonato. Tecnicamente, indiscutível. É o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas e na prática? Faltava exatamente uma noite como a de ontem. Decidir um jogo do porte do jogo de ontem. E o Neymar conseguiu. Você gostando ou não do Neymar, tendo rejeição à figura do Neymar ou não tem como negar a qualidade e o talento que ele tem. Dá um like no vídeo aí, se inscreve aqui e em todos os canais da TNT Esportes para não perder nossos vídeos, nossos conteúdos ao vivo aqui todos os dias. Beleza? Bom, foi um Santos aplicado, foi um Santos que precisou baixar linhas muitas vezes, mas teve muita entrega, muita dedicação, muita aplicação, saídas para contra-ataque e um Neymar que foi armador e finalizador. Aliás, perguntaram isso para o Kleber Xavier na coletiva pós-jogo, técnico do Santos, e ele disse, olha, algumas vezes eu vou usar o Neymar como um 10. Em outras, eu vou querer o Neymar como um 9 mais perto do gol. Eu particularmente, prefiro o Neymar jogando como esse 9. Eu acho que o Neymar, pela condição física atual, não pode ter tantos metros de campo para percorrer. Como aconteceu em vários momentos no Campeonato Paulista. Ele pegava a bola na linha de defesa, no campo de defesa, atrás da linha do meio campo, e partia com essa bola, e arrancava, aí vinha um zagueiro, vinha um volante, dava uma porrada, vinham 2, fechavam nele e já davam uma pancada nele. Além disso, ele fica mais exposto dentro da área, o zagueiro tem que ser mais cauteloso para não cometer o pênalti. Então, eu gosto mais do Neymar ali, e quando sai o David Washington, entra o Bom Tempo, e o Neymar joga mais próximo do gol, sai o gol da vitória aos 38 minutos. Antes o Neymar já tinha tido uma finalização da entrada da área, que o Rossi trabalhou, e ele faz o gol aos 38. Gente, o Neymar contra o Botafogo, o problema do julgamento do Neymar e de qualquer julgamento, de qualquer corrente defendida hoje na internet e tal, é que tudo vai muito pro extremo, tudo vai muito pro pessoal e pro extremo. Existe um número grande de pessoas que não gosta da figura do Neymar. E quem sou eu para dizer se essas pessoas estão certas ou erradas? Cada um gosta de quem quiser, sabe? Eu acho que o Neymar, com algumas atitudes, com alguns comportamentos, muitas vezes contribuiu para uma análise ruim dele, uma comunicação ruim de atitudes. Quando o Neymar, machucado, por exemplo, vai para um camarote na Marquês de Sapucaí, por exemplo, isso aconteceu mais de uma vez na carreira do Neymar. Não quer dizer que isso vai agravar a lesão, que ele vai ficar mais tempo fora, porque eu não sou médico, preparador físico, ortopedista, eu não sou nada, eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Agora, para muitos passa a sensação, ele podia ter mais cuidado com o corpo, ficar em casa descansando. Você é uma figura pública, não tem como estar imune a esses julgamentos. O problema é que esse julgamento muitas vezes polui a análise. Então, como a pessoa tem uma rejeição a qualquer coisa que envolva o nome do Neymar, ela tem dificuldade de reconhecer o talento que esse cara tem, a capacidade que esse cara tem. Neymar não resolve mais jogo. Bom, resolveu ontem contra o líder do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo. Ninguém vai poder dizer dessa vez que contra a Inter de Limeira é fácil, fazer gol de pênalti contra o Água Santa é fácil. Pois bem, ele fez o gol da vitória contra o Flamengo, contra o líder do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Também não era um jogo amistoso, tá? Era um jogo de Brasileirão. Então, muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de reconhecer, né, o que o Neymar ainda pode oferecer. O Neymar contra o Botafogo, no jogo antes da parada, vocês lembram, fez uma baita atuação. Diante do quadro atual, né, se for diante do Neymar do PSG, do Neymar do trio MSN, nossa senhora, não dá nem pro cheiro. Mas para a situação de hoje, para 2025, o Neymar fez um ótimo jogo contra o Botafogo, dando arrancada, se movimentando, quase fez um golaço no primeiro tempo, era um dos principais nomes em campo. E aí ele é expulso, e o time perde por causa da expulsão, muito pela expulsão, tá na conta do Neymar aquela derrota. E aí é pancada. É que eu acho que você precisa ter o senso de proporção para as coisas. Então, aquele é o melhor jogo para demonstrar isso. Como é possível elogiar e criticar o Neymar? Na bola, sem deixar contaminar a preferência pessoal e tal. Você vai olhar para o jogo contra o Botafogo e vai falar, caramba, o Neymar jogou bem. Caramba, o Neymar foi determinante para a derrota. Ele conseguiu ser as duas coisas no mesmo jogo. Porque na vida ninguém erra o tempo todo, ninguém acerta o tempo todo, como eu sempre digo. Nós conseguimos ser, às vezes, numa mesma jornada, sucesso e fracasso. Somos todos assim, somos todos humanos. Eu entendo que a cobrança em cima dele seja maior, por tudo que ele tem a oferecer, por ser o principal jogador brasileiro de todos os que surgiram nesse século, em termos de talento, em termos de qualidade.
Eu entendo tudo isso. Mas eu entendo também, cara, que muitas vezes a mão é pesada demais. Tem passação de pano muitas vezes? Tem. Eu acho que se o Neymar tivesse tido uma condução de carreira mais enérgica das pessoas que estão ao seu redor, alguns passos em falso ele não teria dado. Com certeza. Mas com absoluta certeza. Se o Neymar tivesse ouvido mais vezes a palavra não, talvez ele estivesse em outro estágio de carreira hoje. Mas também tem muita porrada que passa do tom, que vai acima da linha da bola. Tudo do Neymar é 8 ou 80 e não deveria ser. Eu, pelo menos na hora de analisar o jogador Neymar, não vou pro 8 nem pro 80. Quando o Neymar e o pai dele, principalmente o pai dele, se comportaram muito mal no processo de renovação de contrato do Santos, pancada. Pancada. Quando o Neymar entra, joga 25 minutos contra o CRB arrebentado, voltando de uma segunda lesão muscular no espaço de 4 ou 5 meses e faz o jogo que fez, palma, você fala, PQP, o cara é muito diferente, né? É impressionante. Quando ele faz o jogo contra o Botafogo, palmas. Quando ele decide o jogo contra o Flamengo e se movimentando bem e jogando 90 minutos, palmas. É uma grande notícia pensando para a seleção brasileira, uma excelente notícia. Claro que ainda tem muito chão. Tem 11 meses para o Neymar jogar muito mais do que está jogando hoje, não se machucar mais, continuar decidindo os jogos. Ele decidiu um jogo. Nós estamos falando de um jogo. Mas claro que dá uma esperança, porque a seleção brasileira está resolvida. Todas as vagas estão preenchidas, tudo tem dono, não tem mais espaço para ninguém, está todo mundo arrebentando, todo mundo comendo a bola, um conjunto maravilhoso, individualidades aparecendo. Não, né? Não. Então, se o Neymar, nesses 11 meses, não se machucar mais, continuar subindo o seu ritmo, marcando gols importantes, é claro que é uma boa notícia pensando na Copa do Mundo do ano que vem, mas tem um chão para percorrer, tem um chão. Mas o jogo de ontem é um tijolinho muito importante nesse chão longo, que é a recuperação do Neymar, que a gente não sabe onde vai parar, assim, que nível vai atingir, mas é legal ver, cara. E é legal ver o Santista tendo um dia feliz, assim, uma noite feliz. O Santista entende por que ele comprou a camisa azul do Neymar, por que ele tomou chuva no dia da apresentação do Neymar em fevereiro, por que ele acredita, por que ele aplaude o Neymar quando ele é expulso contra o Botafogo ao invés de vaiar. Porque o Santista estava desesperançoso, o Santista estava fazendo conta para classificar no Campeonato Paulista em fevereiro, se o Neymar não chegasse não classificaria, o Santista caiu para a segunda divisão, está voltando à segunda divisão, gente. Então ter um cara talentoso como o Neymar, em recuperação ainda, é claro, mas ter um cara com essa qualidade, desperta essa esperança, o Santista já começou a fazer conta olhando mais para cima do que para baixo agora na tabela. Pô, dá para pegar uma Sula, hein? Será que não dá para pegar uma pré-Libertadores? É um efeito que esse cara traz de esperança. E tentar negar isso ou tentar diminuir esse sentimento, torcedor é movido à esperança, cara. A gente não precisa ser necessariamente movido a isso. A gente do lado de cá pode ser mais pragmático, mais cético, muitas vezes eu sou, mas o torcedor não pode ser ironizado por ter esperança, porque é isso que move esse negócio. É isso que faz o futebol ser o que é isso que faz o futebol movimentar os bilhões, trilhões que movimenta. É a paixão, é a esperança, é a fé. E que bom que o Santista não perdeu isso e nem ficou dando ouvido para o que veio de fora. Problema de quem vem de fora. O Santista sabe o que ele passou. Quem senta a bunda na arquibancada da Vila Belmiro sabe exatamente o que o Santos está vivendo e como ter a figura do Neymar pode ser importante. E só para falar do outro lado, o Flamengo apresentou ontem um problema recorrente. O trabalho do Felipe Luiz eu julgo muito bom. Reputo como um ótimo trabalho. Mas tem um calcanhar de Aquiles. O Flamengo muitas vezes não consegue transformar em placar todo o seu domínio, toda a sua superioridade em relação aos adversários. E ontem o Flamengo tem 70 e tantos % de posse de bola, mas o Flamengo ontem, ele não conseguiu ser dominante como conseguiu ser na maioria dos jogos, assim, aquela pressão inicial. Primeira finalização ontem é aquela do Plata aos 20 que que o Brazão pega. Na maioria dos jogos, a essa altura, com 20 minutos, o Flamengo já criou 3-4. Ontem, acho que o Flamengo se surpreendeu com a agressividade do Santos no início, depois teve dificuldade com a linha mais baixa do Santos para marcar na entrada da sua área e não teve a contundência, a agressividade que o jogo de ontem pedia. E isso às vezes acontece em jogos do Flamengo, essa bola demora a entrar. O Flamengo cria até mais do que criou ontem e o gol não sai. E quando o gol não sai, você vai ficando mais tenso, aí você pensa, ih, meu Deus do céu, o futebol vai me punir, essa bola não está entrando, daqui a pouco vem a punição. E ontem veio. Além também de uma dificuldade que o Flamengo tem encontrado recentemente de saída de bola, né? O Flamengo tem errado passes no meio-campo, foi mais um erro de passe ontem, já tinha acontecido contra o Bayern, contra o São Paulo, que gera o contra-ataque e o gol do Neymar ontem pro Santos. Então, é uma questão do trabalho do Felipe Luiz. Beleza, a gente já tem aqui intensidade,
ocupação do campo do adversário, né? Domínio territorial, né? Vai criando como a gente melhora a nossa taxa de conversão. Eu acho que pela maneira como o Flamengo domina os seus adversários e cria em muitos jogos, ontem nem criou tanto assim, né, na comparação com os jogos anteriores, mas enfim, o Flamengo poderia ter muito mais vitória folgada do que tem. O gol contra o São Paulo no sábado, por exemplo, demorou bastante para sair. Diante do domínio do primeiro tempo e da passividade do São Paulo, já era para ter saído muito antes do que saiu. Esse é um ponto do trabalho do Felipe Luiz. Ontem talvez fosse jogo para o Pedro. Mas eu não vou chegar aqui e defender o argumento oportunista. Tá vendo? Tinha que botar o Pedro. O Flamengo está acima de tudo. O treinador precisa ter autonomia para tomar suas decisões. E se o treino é algo importante, se a gente entende que o treinamento, o dia a dia, é algo importante para definir a escalação de um jogador, a gente não pode simplesmente rasgar isso aqui porque o Flamengo perdeu e falar, não, tá errado o Felipe Luiz. O Pedro foi o último colocado em todas as atividades físicas da semana anterior. O Pedro, segundo apurações aí, tratou com deboche os companheiros do treinamento, as atividades. Como é que você vai simplesmente chegar? Não, tem que botar pra jogar. Peraí, pô. Senão vira a casa da mãe Joana. A pressão pra domingo, já que o Flamengo não tem o Bruno Henrique, vai ter um Fla-Flu, ela tem que estar em cima do Pedro. Escuta, porque o Felipe Luiz já falou, se ele quiser, ele joga. Se ele trabalhar, ele joga. Então, ô Pedro, vamos querer, meu velho? Domingo tem um Fla-Flu, o Bruno Henrique tá fora, você ganha um baita salário, seu contrato tá em vigor, você tá disponível, né? Vamos querer? Vamos treinar? Vamos forçar o ritmo essa semana aí? Vamos jogar o Fla-Flu? Tá na mão do Pedro. Eu não vou crucificar em hipótese alguma o Felipe Luiz. Eu acho que era um jogo para o Pedro entrar ontem nos 20, 25 minutos finais. Agora, o Felipe Luiz precisou tomar essa decisão. E é como eu disse aqui em outros espaços essa semana. É um jogo onde todo mundo sai perdendo. O Flamengo perde porque não tem o Pedro disponível e você pode precisar dele numa situação específica, como ontem eu acho que cabia. O Pedro perde, sem dúvida, né? Porque perde relevância, perde espaço, perde minutagem, perde oportunidade de convocação. Todo mundo sai chamuscado nessa história. Não tem vencedores. Então é o momento agora do Pedro trabalhar, baixar a bolinha e estar disponível para domingo. Vamos ver, vamos ver. Dá um like aí do vídeo, deixa a sua opinião nos comentários. Juízo e tchau.